Olá, meus amados irmãos e amigos em Cristo. Neste momento estaremos fazendo uma reflexão no livro do profeta Amós. O profeta Amós foi um dos profetas chamados por Deus, um homem humilde lá do campo, lá da terra de Tecoa, mas quando Deus quer realmente dar um recado para alguém, ele realmente não olha as suas condições, mas ele realmente chama quem ele quer, a hora que ele quer. Vamos para a palavra, mas antes de ler, faça aí a sua inscrição neste canal, caso você ainda não for inscrito, ative o sino para que você assim acompanhe todas as novidades aqui postadas e também não esqueça aí de deixar o seu joinha, caso você sinta o desejo de fazer isso e que Deus abençoe poderosamente. Vamos para a palavra? Amós 8, versículo de 11 a 14 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não o acharão. Versículo 13: Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os quais os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu nome, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amados, aqui nós estamos diante de uma das profecias ou uma das visões que Deus mostrou para Amós. É um texto realmente assim apocalíptico, em que fala realmente sobre o fim da destruição da nação de Israel. Mas porque Deus realmente estava trazendo uma mensagem de juízo para aquelas pessoas. Primeiro, Deus realmente, antes de executar o seu juízo, ele sempre dá oportunidade para que as pessoas voltem para ele, para que as pessoas reconciliem com eles. Então vocês já entendem que, na verdade, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo do coração de Deus, que sempre foi amado pelo Senhor, estavam realmente distantes de Deus, cometendo delitos e pecados, adorando a ídolos, de ídolos que o rei Jeroboão fez ali em Berseba, também em Betel, e as pessoas estavam cultuando a deuses estranhos. E aquilo não estava agradando ao Senhor. E Deus já tinha feito três outras visões anteriores para Amós, que foi uma das visões realmente falando sobre a praga de gafanhotos que viria sobre a nação, destruída toda a plantação, toda a lavoura. E aquilo para eles era algo terrível, porque a nação de Israel vivia realmente do cultivo das plantações. Eles eram realmente prósperos nessa área aí de lavouras. E a segunda visão foi dada realmente como se fosse um fogo, um grande fogo, uma grande seca que viria sobre a terra, secando todas as fontes. A terceira visão que Deus mostrou realmente para Amós era Deus estando em cima de um muro com um prumo, e esse muro estava embarrigado com uma grande barriga. E um muro, quando está nessa situação, vocês já sabem, realmente ele vai cair por terra. E todas essas três visões anteriores, Amós orou a Deus e pediu que tivesse misericórdia das pessoas, que eles poderiam estar voltando para ele. E Deus realmente poupou aquelas pessoas e não fez absolutamente nada. Mas nesta quarta visão, onde Amós teve a visão, onde Deus próprio mostrou a ele um cesto de frutos de verão. O que era um fruto de verão? Naquela época, os frutos de verão era porque nessa época, no verão, os frutos amadureciam e os primeiros frutos que eram colhidos, as pessoas colhiam e levavam como ofertas para Deus. E aqui Deus mostra para ele um cesto de frutos de verão, mostrando que estavam maduros, pronto para serem consumidos. E no versículo 3 do capítulo 8, o versículo 2, melhor dizendo, do capítulo 8, diz assim: Que vês, Amós? E ele respondeu: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por eles. Ou seja, deve estar dizendo: olha, agora, Amós, não haverá mais perdão para a nação de Israel. Eles realmente não se arrependeram dos seus pecados, da maldade que vinha cometendo contra mim. E eu agora vou executar o meu juízo. Mas como isso iria acontecer? Na verdade, justamente isso aconteceu quando Sargão II foi
até ao norte de Judá, ao sul de Judá, invadiu aquelas cidades, destruiu a maior parte das pessoas e levaram alguns deles cativos. Ou seja, Deus deu uma oportunidade para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão pelos seus pecados, e Deus estaria sempre pronto para abraçá-los novamente. Porque é assim que Deus faz. Como nós estamos hoje? Como a humanidade vive hoje? A palavra está sempre pregada. Naquela época, Deus usava os profetas, usava os sacerdotes, usava muitas pessoas para levarem uma palavra de conversão às pessoas. E hoje não é diferente. A palavra de Deus está sendo pregada por vários e vários meios de comunicação. Muitas pessoas estão pregando na igreja, mas infelizmente as pessoas não estão dando crédito. Chegará um tempo em que o fim da graça, a porta da graça irá se fechar. A porta da graça se fechou realmente para aquela nação de Israel. Deus realmente destruiu a maior parte daquelas pessoas e levaram muitas cativas e elas não tiveram mais oportunidade de ouvir a palavra. Por isso, nos versículos em que lemos, eles sentiam sede e fome pela palavra, porque os profetas já não tinham mais como pregar a palavra, porque estavam realmente distantes, já teriam sido destruídos. E chegará um tempo também em que as pessoas, quando Deus realmente enviar Cristo para buscar a sua igreja, e quando as pessoas perceberem que não vai ter mais oportunidade de ouvir a palavra, eles vão realmente se desmaiarem diante da glória do Senhor que virá sobre as nuvens. Deus sempre tem uma oportunidade para você e a hora é agora. Aproveite enquanto é tempo, como diz Isaías 55:6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar o teu nome. Porque realmente chegará um tempo em que não vai haver mais oportunidade de pessoas estarem pregando para vocês. E aqui, esta palavra, esta visão foi uma grande mensagem. Foi uma mensagem realmente de execução para aquelas pessoas. E será realmente o tempo do fim. Como foi para eles, será também para toda a humanidade. Mas Deus sempre dá chances, Deus sempre dá oportunidade. E nos versículos seguintes do capítulo 8, a gente percebe como Deus realmente usou assim os meios naturais, a criação, para mostrar como seria duro naquele dia, como seria um dia realmente terrível, de horror para aquelas pessoas. E também será na volta de Cristo. Quando ele voltar para buscar o seu povo, em que passarão 1000 anos com ele, e reinarão nos céus por 1000 anos, até que ele volte realmente para estabelecer novos céus e nova terra na terra. Novos céus e nova terra. Aqui, muitas pessoas serão executadas. Nesse período, Deus não mais agirá, porque o Espírito dele não estará mais aqui. A terra ficará realmente como foi na criação, um abismo total. O diabo realmente será preso por 1000 anos. Não preso literalmente, amarrados em correntes, como diz em Apocalipse 20. Mas ele será amarrado porque ele não terá ninguém mais para perturbar. Será uma escuridão total, vagando sobre a terra. E isso, depois ele será solto por um período de tempo. Será quando Cristo voltar com a sua igreja para a terra. E aí será a execução final, onde aqueles que morreram em Cristo, eles já foram ressuscitados. E aqueles que morreram sem Cristo será a segunda morte, vão ressuscitar novamente para morrer e será lançado no lago de fogo com o diabo e seus anjos. Queridos, a oportunidade é agora, não perca. Cristo te ama e quer sempre que você abra o seu coração para Ele, porque Ele está sempre batendo a porta. Não deixe que isso passe despercebido, porque a ira de Deus virá sobre esta terra. A sede virá. Então aproveite a oportunidade. A oportunidade é agora, porque chegará o silêncio de Deus. Portanto, ouça a voz de Deus enquanto é tempo. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus possa estar realmente fazendo com que esta palavra habite em seu coração e que jamais passaremos pelo duro juízo de Deus, que é a execução final, onde não haverá mais oportunidade para ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Cristo.